Olha só, matemática é um bicho de sete cabeças para muitas crianças, adolescentes. A gente sabe que tem uma resistência com essa matéria, mas toda resistência pode ser vencida se você tiver auxílio, apoio, plano, estratégia. E os alunos brasileiros, historicamente, têm um baixo desempenho em matemática. Só que esse problema se agravou. Os alunos brasileiros também têm um baixo desempenho em leitura, em interpretação de texto. E esse desempenho se agravou. Eu estou falando dos dados da avaliação internacional, do PISA, que é um exame internacional que testa os alunos e faz um ranking e compara o desempenho desses alunos. E o que aconteceu é que o Brasil piorou em todas as matérias pesquisadas. O desempenho dos nossos alunos piorou em matemática, em leitura e em ciências. Em matemática e ciências, o Brasil está entre os 20 piores do mundo. E em leitura, nosso desempenho, digamos, não é que é melhor, ele é menos sofrível. Estamos entre os 30 piores do mundo. Mas o que está comprovado pelos testes, pelos dados divulgados hoje, é que o Brasil piorou da pandemia, de antes da pandemia, 2018 para agora. Quando teve o debate presidencial aqui na Band, cada jornalista tinha que analisar o tema que queria abordar e eu falei justamente, a minha pergunta para os candidatos foi justamente a educação. Qual é o plano para combater, para vencer a defasagem, o atraso gigantesco que a pandemia ia jogar nossas crianças, nossos estudantes? Era evidente que essa defasagem viria. Simplesmente porque você não consegue ficar com alunos online num país em que as pessoas nem têm pleno acesso a computadores e à internet, sem uma estratégia, sem uma preparação prévia, porque a pandemia pegou a todos de surpresa. Era impossível não criar essa defasagem, esse desempenho piorar ainda mais. E é justamente o que os dados mostram agora, que o Brasil piorou. 73% dos alunos brasileiros apresentaram um baixo desempenho nos testes. Só para a gente ter a noção do que isso nos coloca num abismo em relação aos países mais ricos, nos países mais ricos, 31% dos alunos têm baixo desempenho. Aqui no Brasil, 73%. Então, é gigantesco o desafio de preparar os nossos estudantes. Ele já era antes da pandemia. A gente já tinha nota baixíssima e a gente já estava na lanterninha do mundo antes da pandemia. E a pandemia só agravou. E eu repito, no finalzinho de 2023, a mesma pergunta que eu fiz no debate presidencial. Qual é o plano? Qual é a estratégia para resgatar o aprendizado, para recuperar o tempo perdido com a pandemia? A gente já estava atrasado antes dela e a gente piorou nesse novo resultado que foi apresentado hoje, nesse comparativo com o mundo. O Brasil engatou mais um pouquinho a marcha ré e a gente piorou em matemática, ciências e leitura e seguimos entre os piores do mundo. Mesmo os alunos mais privilegiados, os alunos mais ricos no Brasil, que têm acesso aos melhores colégios, ainda assim a defasagem deles em relação ao mundo é significativa. Então isso mostra para a gente que é um problema do país como um todo e imensamente um problema dos governos, de prefeituras, de estados e do governo federal, que tem que resgatar o ensino público nesse país, que tem que priorizar essa recuperação do tempo que os nossos alunos vêm perdendo ao longo de décadas. A gente vai trazer, inclusive, agora mais alguns dados dessa pesquisa que mostra como a gente está devendo para os nossos estudantes. E isso compromete diretamente o nosso futuro. É isso, Adriana. A gente começa justamente com esse assunto, mais alguns números, não é? 7 em cada 10 alunos não sabem o mínimo de matemática no Brasil. Esses dados justamente do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, o PISA, citado por você. Esses dados mostram que aumentou o volume de brasileiros que não conseguiu atingir o índice mínimo de aprendizagem para a idade. Esse patamar era de 68% em 2018, foi para 73% em 2022. É muita coisa mesmo. São apenas alguns números que a gente traz logo no comecinho do Entre Nós. Daqui a pouquinho, nossa reportagem em Brasília traz mais detalhes desse levantamento
que apresenta números realmente preocupantes, como você disse logo no começo.